alturas orvalhem os céus, e as nuvens enxovam justiça, e a terra se abra ao amor. Enxergue o Deus Salvador, das alturas orvalhem os céus, e as nuvens enxovam justiça, e a terra se abra ao amor. Enxergue o Deus Salvador. Queridos irmãos e irmãs, as leituras bíblicas da Liturgia da Palavra nesta quarta-feira da terceira semana do Advento tratam das expectativas que nós temos a respeito do Deus que vem em Jesus, do Deus que nasce em Jesus. O que nós esperamos do Senhor que vem a nós, o que nós queremos dele, o que nós pedimos dele. E a liturgia nos convida a tomar consciência de que muitas vezes as nossas expectativas são equivocadas. Isso aparece de maneira muito clara no Evangelho que é tomado de São Lucas, capítulo 7. João Batista está preso injustamente por ter falado claramente do equívoco que era Herodes casar com a irmã, com a esposa de seu irmão. E então ele está preso injustamente e envia 2 discípulos a Jesus para perguntar se ele era o Messias esperado ou não. A primeira coisa interessante é perceber que essa pergunta de João não é sem sentido. João estava já há muito tempo pregando no deserto sobre a vinda do Messias, tinha uma grande expectativa a respeito dele e percebia no ambiente várias visões do Messias que vinha. Uma visão preponderante, dominante, era a visão de que ele seria um rei libertador nos moldes de Davi, que seria da dinastia de Davi, e ele restabeleceria o reinado em Israel naqueles tempos gloriosos do rei Davi. Ele restabeleceria a independência nacional e, como Davi, subjugaria os povos vizinhos. Portanto, uma expectativa messiânica muito terrena e muito nacionalista. Havia outros modelos de Messias recorrentes no meio de Israel também. Essa era preponderante. O próprio João tinha uma imagem do Messias que era bastante diferente de Jesus. João imaginava o Messias como um juiz severo que pegaria pesado no julgamento dos povos, do povo de Israel, com uma ação dura para restabelecer a justiça. E quando ele vê aquele homem do qual ele tinha tido a experiência de batizar, portanto tinha tido a experiência de uma luz profunda, mas a prática de Jesus estranhava bastante a ele. Ao contrário de um rei justo, era muito mais um homem simples, humilde e extremamente misericordioso, muito atencioso aos pobres, aos pecadores, bem diferente do que ele esperava. E por isso, então, ele envia esses discípulos para perguntar a Jesus se ele é o Messias ou se deve esperar outro. A resposta de Jesus é muito interessante, porque Jesus não responde de forma argumentativa. E aqui já nos ensina uma grande coisa, que a satisfação do intelecto não é o mais importante para o ser humano. Não é o saber que satisfaz o ser humano. É muito mais o vivenciar, o experimentar. E por isso a resposta de Jesus vai na linha da experiência, da existência. É uma resposta muito mais existencial que intelectual. Ele convida os discípulos a olharem, a verem e a ouvirem. Ele diz: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres.
Uma resposta muito bonita, existencial. Jesus convida a olhar, a ver e ouvir. E de contar o que vocês estão experimentando. A experiência é fundamental na vida de fé, muito mais do que o saber. E Jesus recomenda, portanto, uma leitura nova da Sagrada Escritura. E ele nos convida a tomar consciência de que muitas vezes nós lemos a Sagrada Escritura de uma forma equivocada, de forma seletiva, escolhemos alguns textos que satisfaçam as expectativas prévias que nós temos, e muitas vezes de acordo com o lugar social que ocupamos. Porque, de fato, os textos que Jesus cita, o que ele fala, os mortos ressuscitam, os cegos veem, na verdade é uma citação de Isaías 35, 5 a 6 e de Isaías 61, versículo 1. Portanto, Jesus convida a ler a Bíblia com mais cuidado, com uma visão total, porque o Messias está descrito na Bíblia de uma forma diferente da que vocês estão esperando. Jesus realiza as palavras a respeito de como era o Messias esperado. Ele seria um Messias caridoso, como Jesus é, cuidadoso dos doentes, dos pobres, dos sofredores. A mim, de maneira particular, me chama a atenção essa palavra, o Evangelho é anunciado aos pobres. A boa nova, a palavra Evangelho significa boa nova, é anunciada aos pobres. Não seria mais correto, talvez, pensar, anunciar a boa nova a todos os homens? No entanto, Jesus diz que a missão que ele está realizando é anunciar a boa nova aos pobres. Eu só consigo ver isso com dois sentidos. Em primeiro lugar, porque os pobres estão sempre acostumados a receber más notícias, a serem sempre colocados em segundo plano, a serem sempre excluídos, sempre colocados à margem. Eles sempre são marginalizados da sociedade, excluídos da sociedade. Nunca são pensados, nunca são contados, ou apenas são contados como números de estatísticas. Essa é a primeira razão. Para quem recebe só más notícias, Jesus anuncia uma boa notícia. E em segundo lugar, porque o Deus de Jesus é Pai. E como todos vocês que são pais, se têm mais de um filho, dão maior atenção àqueles que são mais fracos, mais doentes e que necessitam mais do Pai. Não há dúvida que o Deus de Jesus, como um bom Pai, ama a todos por igual, mas tem um cuidado especial por aqueles filhos que mais sofrem, pelos que mais precisam dele. A primeira leitura de hoje, tomada de Isaías 45, é uma leitura muito bonita. Apresenta a Deus como aquele que vem trazer justiça à terra. O tema central desta leitura é o tema da justiça, que Deus vai instaurar no Messias esperado. Mas a forma como ele vai implantar a justiça é que é descrita de uma forma belíssima. É descrita através da imagem da chuva que empapa a terra e a molha e faz germinar e trazer vida. A leitura começa dizendo que Deus não criou a terra para que ela seja deserta, que não seja fértil e para que não seja habitada. Diz o texto, isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e a consolidou. Não a criou para ficar deserta, formou-a para ser habitada. Então Deus criou a terra para ser fecunda, para ser habitada e para que os homens possam sobreviver dela. E aí então vem a imagem belíssima de que os céus vão se abrir e que as nuvens vão chover justiça. E essa justiça vai empapar a terra e vai germinar da terra. O texto diz, céus, abri, deixai cair o orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover a justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Uma vez eu estava no interior de Minas, no município de Brumadinho, na comunidade de Colégio, e fiquei por muito tempo contemplando a chuva.
uma chuva que caía mansamente e que ia empapando pouco a pouco a terra e a fertilizava, fazia torná-la fértil. Pouco a pouco dali surgiriam as plantas, surgiria a vida. A chuva, a água é vida. É uma bela imagem para entendermos a encarnação. Uma nuvem cobre a Virgem Maria, cobrindo a Virgem Maria, a fecunda, como a água que fecunda a terra, e dela vai nascer aquele que é a justiça por excelência, o Senhor Jesus. Ele traz vida e salvação a todos. O Salmo 45 também usa muito dessa imagem, Salmo 85, 84, 85, usa muito a imagem da terra e da água que fecunda a terra. Diz, o Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Então, de novo, a imagem da chuva, e da chuva que vai chover a justiça e a salvação. O tema da justiça é central na liturgia de hoje. Depois de ver essas leituras, seria interessante que nós também nos perguntemos, se nós somos sinais da presença do Senhor. A presença do Messias está indicada no ver e no ouvir. Ele estava próximo das misérias humanas, do leproso, dos que sofrem, dos que morrem. Ele está próximo do sofrimento humano. Ele veio sarar os corações feridos, como dizia a liturgia de domingo. Nós estamos próximos das misérias humanas, daqueles que sofrem. Nós anunciamos a boa nova aos pobres. Nós, como igreja, estamos próximos dos pobres. Jesus veio especialmente anunciar a boa nova aos pobres. Nós estamos próximos dos pobres. Façamos então, finalmente, 2 perguntas para a nossa meditação. Primeiro, a minha presença no mundo é um sinal da presença do Messias? Procuro ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas próximas a mim? Sou próximo e carinhoso com os pobres e excluídos? Luto pelos seus interesses? Ou seja, Jesus caracterizou a sua presença na proximidade com os que sofrem. Como é a minha presença em relação aos que mais pobres e aos que mais sofrem? Segunda pergunta. Como é a minha leitura das Sagradas Escrituras? Quais são os meus interesses pré-concebidos que podem atrapalhar uma leitura objetiva da Sagrada Escritura? A partir de onde eu leio a Bíblia? É um tema que nós vimos que hoje aparecia. Eram as expectativas equivocadas, os pontos de partida, o lugar social equivocado, que leva a fazer uma leitura seletiva e, por causa disso mesmo, equivocada da Bíblia. Então, quais são os meus interesses pré-concebidos? Qual é o meu lugar social que, às vezes, pode levar a uma leitura equivocada da palavra? Peçamos a Deus, nesta liturgia desta quarta-feira, que nos dê a graça de procurar viver como Jesus, servindo os que mais sofrem e os mais pobres. Assim seja.